Ibovespa recua no dia de hoje, mas segue defendendo a faixa dos 196 mil pontos. Agora, as seguradoras são a recomendação de venda pelo mercado. Itaú BBA manda vender tanto o BB Seguridade quanto Caixa Seguridade. Entretanto, são empresas defensivas para o longo prazo e todas as duas têm vantagens competitivas e replicáveis. Quero trabalhar isso com vocês nesse vídeo. Inclusive, uma das duas estaria muito descontada. Quero falar também sobre as ações da Pomo 3. Marco Polo vem na mira de muitos investidores, inclusive lá do nosso grupo do WhatsApp. Afinal de contas, é uma ação que ainda segue um pouco descontada por aquilo que vem entregando na forma de resultados. Vamos olhar no detalhe para os números da Pomo 3, porque a empresa vem ganhando relevância não só no mercado interno, mas também no cenário internacional. Quero falar também a respeito das ações da Home 3. Derreteram bastante na última semana com a entrega do resultado. Pontos positivos e pontos negativos aqui, um pouco de cuidado para você que tem essa ação na carteira ou está pensando em investir nas ações da Home. Vamos falar um pouco sobre a inflação dos alimentos, vamos falar dos bancos de pequeno porte como BMG e outros bancos que podem sofrer um pouco mais caso nós tenhamos um aumento da inadimplência, né? Então, vamos falar também do novo fato relevante da Celesc que pode gerar um dividendo extraordinário, né? Ação muito pouco falada aqui no YouTube e uma das poucas elétricas que ainda tem algum desconto. Eu sou o Machado. De hoje nós tivemos mais um recuo do índice Bovespa, uma pequena queda de 0,4%, mas ainda defendendo os 196 mil pontos. No cenário macro nós temos o dólar se mantendo na faixa dos R$5, nós temos o petróleo se mantendo na faixa dos 98 a 100 dólares. Ponto importante entender que isso aqui vai, de certa forma, contaminar a decisão dos bancos centrais, né? Então, é um custo energético, é um custo que vai bater diretamente não só na produção industrial, mas no transporte de uma forma geral, né? Então, pode esperar que nós veremos uma conduta mais conservadora lá do Gabriel Galípolo. Nós temos agora a inflação dos alimentos disparando nos últimos 12 meses e o preço da carne já sobe 21%. Pessoal, não é fácil, principalmente para quem está na ponta da linha. As classes econômicas C e D vão sofrer um pouco mais nesse cenário, né? E dessa forma, bancos menos conservadores na originação de crédito tendem a apresentar aí um aumento gradual da sua inadimplência, né? Então, nomes como o Banco BMG, Banrisul ou o próprio Nubank tendem a apresentar uma deterioração um pouco maior na carteira de crédito, pois são mais expostos a essas classes econômicas C e D, né? Então, cabe a nós acompanharmos trimestralmente os resultados e, é claro, isso também pode gerar um desconto adicional nesses ativos. Saindo do macro e olhando para o micro, vamos falar de ações que começam a se tornar atrativas. No dia de ontem nós tivemos o Itaú BBA recomendando venda de duas ações que são verdadeiros zagueiros para a carteira do investidor previdenciário. Caixa Seguridade e BB Seguridade têm duplo rebaixamento e podem cair até 10%. Segundo essa casa, nem os dividendos generosos salvam a performance dessas duas ações. E quais são os grandes fatores que levaram a esse rebaixamento? Para a BB Seguridade, a casa aponta uma expectativa de retração operacional. Nós já vemos isso materializado na prévia operacional de fevereiro. Então, a penetração do seguro rural está sofrendo com os agricultores, enfrentando condições de crédito mais restritivas e margens de lucros fracas. Então, nós temos o aumento dos insumos agrícolas, né, em especial dos fertilizantes. Então, esse casamento entre uma Selic muito elevada e um alto custo de fertilizantes e defensivos agrícolas, tudo isso vai bater demais na margem do agricultor, né? Então, normalmente ele vai ter que cortar de algum lugar e a primeira coisa que ele vai cortar é o seguro rural. Dois pontos importantes na nossa análise aqui. Essa é uma dinâmica cíclica, né? Então, em algum momento teremos retomada do agro e retomada também dessa linha operacional da BB Seguridade. Outro ponto importante é que o nosso país, que é uma grande potência agrícola, é subpenetrado no setor de seguro rural, né? Então temos muito espaço para crescer nos próximos anos. Por isso que a BB Seguridade, apesar de sofrer no curto prazo, ela continua sendo uma tese defensiva e também muito durável para o longo prazo. Percebam que o Itaú BBA projeta um preço-lucro estimado de 8,1 vezes para a BB Seguridade em 2026 e um dividendo de aproximadamente 11%, né? Então veja como o simples carrego dessa ação já vai remunerar bem o investidor, né? Um retorno em yield de 11%, 2 dígitos só em dividendos aqui. Já no caso da Caixa Seguridade, a questão é o preço. Eles enxergam esse ativo bem precificado para o ano de 2026, com um PL projetado aqui de 12,7 vezes e um rendimento de 6,9%, quando a gente olha para dividendos. Eu já concordo um pouco mais com essa análise aqui. Eu considero a Caixa Seguridade um ativo muito defensivo, mas não é um ativo que está de graça como estava há um ano atrás. Agora, no caso da Seguridade, o mercado tende a pagar um prêmio para esse ativo. Por quê? Primeiro, as operações são muito redondas. Segundo, ela tem um custo operacional muito baixo, então ela opera ali toda a estrutura da Caixa Econômica Federal, que tem um alto nível de capilaridade. Terceiro ponto é que ela opera o maior balcão de negócios imobiliários do país, né? Então, se você vai financiar
comprar um imóvel nos próximos 30 anos, você tem que obrigatoriamente ter o seguro habitacional, né? Então veja que esse é um seguro que cresce a uma taxa anualizada de 11%. Então nós temos aqui o crescimento também do seguro residencial crescendo uma taxa de 25%. Então, apesar de sim ser um ativo bem precificado, é um ativo que ainda vem entregando um bom desempenho operacional. Percebam que o resultado operacional cresceu 13% entre 2024 e 2025 e a empresa vem sustentando um ROI de 70%, né? Um altíssimo retorno sobre o patrimônio líquido. Ela tem sofrido um pouco, pessoal, na questão ali da contratação das previdências privadas, né? Tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade têm sofrido nesse segmento. Agora, um ponto importante que acaba tornando essa empresa extremamente defensiva do cenário atual é que ela tem hoje 16 bilhões de reais investidos em títulos públicos, pré-fixados e pós-fixados, gerando um yield médio anual de 12,6%. Pessoal, então, se nada mais der certo, a gente está falando aqui de 16 bilhões de reais gerando juros numa Selic rodando a quase 15% ao ano. É claro que você não vai comprar só por causa disso, mas nós temos um bom padrão operacional também, temos um resultado financeiro aqui defendendo muito bem a última linha do balanço, né? Então é por isso que o mercado ele tende a pagar aqui um prêmio para ser sócio da Caixa Seguridade. É um ativo com alto nível de qualidade, casa muito bem com carteiras mais maduras, né? Então aquele investidor mais velho que não quer tanta emoção, quer previsibilidade de renda, ele vai inevitavelmente olhar para uma ação como essa. Não acho que esteja de graça. Inclusive, reajustei o preço teto lá na nossa planilha para membros, sacrificando um pouco de margem, mas realmente não acho que nos preços atuais ela esteja tão atrativa, né? Eu olharia um pouco mais para a BB Seguridade, que apesar de ter desafios relevantes no curto e médio prazo, é uma ação que segue negociada muito abaixo dos seus múltiplos históricos, entregando um yield médio aqui de 11% a 12%, né? Então, querendo ou não, você tem um backup aqui na forma de proventos. Não dá para cair muito a cotação da BB Seguridade, senão daqui a pouco ela vai estar entregando 14%, 15% de yield. Então, nós temos aqui um piso de valuation, né? Então, o mercado dificilmente vai afundar muito mais a ação, porque o retorno em proventos, ele praticamente não deixa isso acontecer. Então, eu olho um pouco mais para a BB Seguridade, prezando por um valuation mais amassado e um dividendo mais generoso no curto prazo. Mas é claro, se a Caixa Seguridade ela começar a ser muito penalizada para o mercado, ela pode também entrar no meu radar, afinal de contas, são empresas complementares. Agora vamos falar aqui da Pomo 3. Alguns investidores lá da nossa comunidade abriram posição aqui na faixa dos 5 e pouco e a ação já vem entregando aqui um retorno de quase 20%. Será que a Pomo 3 já estaria cara para aportes? Nós temos um fator muito importante para a nossa análise, que é entender que a empresa é líder no setor onde atua, não só aqui dentro, mas vem crescendo muito lá fora também nessa produção de carrocerias de ônibus, né? Então a empresa ela consegue fechar grandes contratos, trazendo algum nível de previsibilidade, apesar de não ser um setor perene. Vejam que apesar de ter andado muito, a Pomo 3 ainda segue negociada a um múltiplo de 6,6 vezes. É difícil hoje encontrar uma ação negociada num múltiplo amassado assim em topo de mercado, né? Com o Ibovespa aí esbarrando nos 200 mil pontos. Entregou bons dividendos nos últimos 12 meses, mas não adianta se iludir, né? Os dividendos devem cair bastante agora nos próximos 2 anos. Isso aqui se deve à tributação dos proventos. A empresa tentou antecipar o movimento. Aqui na avaliação financeira nós temos uma companhia trabalhando com endividamento controlado, relação dívida líquida sobre EBITDA inferior a uma vez, ou seja, vai ter pouco consumo do resultado lá na linha de despesas financeiras, né? Afinal de contas, o endividamento está bem controlado, ela sofre pouco, mesmo com esse cenário de juros elevado. Vem conseguindo manter margens razoáveis e nós temos aqui um ponto que chama atenção no critério qualitativo, que é um ROI elevado, né? Então veja que ela trabalha com retorno sobre o patrimônio líquido de 31,4%. Um ponto importante, pessoal, é vocês traçarem a correlação entre o ROI e o P sobre VP, né? Afinal de contas, você não está pagando uma vez o patrimônio, sim 2 vezes. Mas ainda assim, essa é uma característica natural. O mercado tende a pagar um prêmio em termos patrimoniais para uma empresa de ROI muito elevado. Estamos falando aqui de um retorno sobre o patrimônio líquido de quase 32%. Agora, olhando aqui as demonstrações financeiras da empresa, tem uma dica importante para vocês, que é acompanhar aqui a evolução dos custos e das despesas da companhia, né? Então isso aqui é muito importante para que haja preservação das margens, né? Então, se os custos começam a crescer muito mais rápido do que as receitas, a empresa pode estar perdendo market share ou pode estar apresentando ali um custo operacional maior, e não é o caso da Pomo, né? Então ela vem controlando bem os seus custos e as suas despesas operacionais, ao passo que a receita segue crescendo, porém a uma taxa menor do que no ano passado. Pessoal, ponto importante, nós estamos falando de uma empresa que não tem aquela característica perene de crescimento progressivo de receitas, né? Ela vai depender um pouco da dinâmica interna e da dinâmica externa, principalmente a demanda e a produção brasileira de ônibus. Então esse aqui é a grande mola
impulsionadora das operações da Marco Polo. Então veja que nós passamos durante um bom tempo aqui em retração dessa produção brasileira de ônibus, mas agora nos últimos anos essa produção voltou a crescer. Não à toa a empresa começou a entregar um salto tanto nas receitas quanto nos lucros a partir de 2017 para cá. Agora um detalhe de segundo nível da análise é entender que a Marco Polo entregou sim um forte crescimento de receitas e lucros dos últimos 5 anos, mas de 2024 para 2025 nós temos um certo nível de estabilidade nos lucros. Então veja que a receita ficou praticamente estável, houve retração na receita aqui do mercado interno, mas ela compensou parcialmente com a receita de exportações. Pessoal, essa Selic muito elevada, ela tende a reduzir o consumo e a produção interna. A gente vê o reflexo disso também lá nos resultados da Shoes. Então tivemos uma queda aí de quase 20% na produção de veículos pesados aqui dentro. E obviamente as empresas expostas a esse setor vão sofrer um pouco mais, principalmente aqui no top line, que é a linha de receita. Então nós temos aqui um certo nível de estabilização, margem EBITDA mantida aqui em 16,6%, uma leve retração. Isso aqui é importante, pessoal, para a gente entender o custo operacional do negócio. Me perguntaram no grupo outro dia, por que avaliar o EBITDA se o mais importante é o lucro líquido? Realmente, o lucro líquido é o fator mais importante, mas o EBITDA, ele dá para nós uma noção muito clara de como as operações estão rodando, principalmente que o controle de custos, despesas operacionais e o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E percebam que como a Marco Polo tem pouca dívida, o resultado financeiro não consome muito do EBITDA, Então ela consegue conservar aqui uma margem líquida de 13,3% quando a gente olha para o lucro líquido gerado no quarto trimestre de 2025. Bom, no geral não considero uma empresa ruim, pelo contrário, tanto os indicadores fundamentalistas quanto os resultados apontam para uma boa empresa. Entretanto, um cuidado especial é que nós estamos falando de um setor que não é perene e não tem receitas previsíveis. Então esse tipo de ação eu gosto de comprar quando realmente o desconto está escancarado. E como no caso da Pommo nós temos resultados estáveis, nós temos uma expectativa de retração de produção de veículos pesados aqui no mercado interno, é uma ação que nos preços atuais ela já não chama tanto a atenção. Talvez ele na faixa dos R$5 baixo, para você que está com excesso de caixa, que é uma empresa ali que tem um risco-retorno um pouco maior, pode olhar sim para a Pommo 3, que é uma empresa que tem entregado aqui bons níveis, tanto de eficiência quanto de rentabilidade. Agora vamos falar rapidamente das ações Home 3, uma empresa do ramo industrial, mas que vem caindo 22% no último ano e agora após a entrega do resultado na última semana, a empresa derreteu aqui praticamente 8%. O que o mercado vem batendo tanto nessa ação? Bom, como eu já falei para vocês nesse vídeo, uma Selic muito elevada gera uma pressão em alguns setores chaves da economia. O setor industrial é um dos mais afetados. Nós temos o reflexo disso no índice de confiança do empresário industrial. Então, quando esse índice aqui está muito abaixo de 50, significa que o empresário industrial ele não se sente estimulado a realizar novos investimentos, expandir operações. Pelo contrário, ele já sente uma demanda mais fraca e por isso ele acaba se tornando menos proativo na hora de contratar dívida ou até mesmo de investir em financiamento. E essa dinâmica fica clara na entrada de pedidos da Home. Pessoal, é importante a gente comparar os nossos trimestres de referência, o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro tri de 2025, por questões de sazonalidade. Então veja que na comparação com o início do ano passado, nós tivemos uma entrada de pedidos muito menor esse ano, uma queda aqui de 31%, ainda que na comparação com o trimestre passado tenha havido um upside significativo aqui. Outro ponto importante é que nesse resultado nós tivemos um ajuste de valor presente relativo ao empreendimento Villa Home Residência, que entrou aqui reconhecido nesse resultado. E percebam que se nós pegarmos até mesmo o EBITDA ajustado, nós temos um EBITDA de apenas 7,3 milhões de reais, uma retração de 60% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. E vejam que essa margem EBITDA está em 3,3%, o que acende um sinal de alerta. Por quê? Como eu falei com vocês, o EBITDA é o lucro das operações, quando a gente extrai ali os custos e as despesas operacionais. Então, extraindo os custos e as despesas do negócio, está sobrando apenas 3,3% da receita líquida para ser trabalhado ali no imposto de renda, no pagamento de juros da dívida e no final das contas nós temos um lucro líquido ajustado de apenas 2,3 milhões de reais. Então um ponto de alerta aqui com a Home 3 é que ela depende demais de um cenário industrial interno positivo. E com essa Selic a 14,75% ao ano, a indústria interna deve seguir bastante pressionada. Então o empresário ele não vai contratar dívida, ele não vai expandir, ele não vai procurar crescer o seu parque industrial e nesse caso a Home ela tende a seguir pressionada no curto e médio prazo. Agora vamos falar rapidamente da Celesc, uma ação que ainda pode destravar valor para os próximos anos. Um ponto fundamental é entender que a empresa detém participação em vários ativos. Então, além de ser
a grande distribuidora do estado de Santa Catarina, ela tem participação em outros ativos e um desses ativos é a Dona Francisca Geradora de Energia, né? Porém, a empresa reportou no dia de hoje que vai realizar a venda da sua participação de 23% nessa geradora de energia para a Gerdau. Então essa venda, pessoal, vai gerar a entrada em caixa de 150 milhões de reais, né? Então, se ela resolver distribuir tudo isso na forma de dividendos aos seus investidores, aos seus acionistas, estamos falando aqui de quase R$4 por ação, né? Então veja que é uma empresa fora do radar, que vem agora desinvestindo em ativos não core, então poderemos ver ela vendendo participação em outros ativos também que não tem a ver com distribuição, para focar naquilo que a empresa faz de melhor, né? Que é a distribuição do estado de Santa Catarina. A Celesc é uma tese que eu já carrego aí uns 3 a 4 anos, com retorno aqui de mais de 100%, e ao avaliar os últimos números da empresa, né, como eu soltei lá no clube de membros no último vídeo, é uma empresa que ainda segue entregando crescimento de receita, de lucros, pode continuar ampliando margens e talvez consiga entregar mais retorno a longo prazo. O grande ponto negativo aqui é a liquidez do ativo, né? Ela tem uma liquidez extremamente baixa, que dificulta até mesmo a entrada de novos acionistas, mas é uma das poucas elétricas que ainda tem margem de segurança para aportes quando a gente olha para a perspectiva de lucros para os próximos 2 a 3 anos.